Saúde a Igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra poderosa e eficaz em forma de áudio devocional. Neste trabalho que já faço há algum tempo, de áudio devocional nesta obra missionária. A palavra de hoje encontra-se em Daniel capítulo 6, em versículo 5. Palavra conhecida, mas pela qual Deus tem falado com seus servos sempre de forma diferente. Daniel capítulo 6, em versículo 5 vai nos dizer: Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Glória ao Deus eterno. Nós sabemos que Daniel, por causa da sua retidão, atraía olhares para si, mas não olhares bons, mas sim olhares de inveja. Quero vos dizer que a nossa vida com Deus, a nossa retidão, a nossa santidade, a nossa comunhão vai atrair tanto exemplos bons, porque pessoas irão seguir o exemplo, assim como seguiam o exemplo de Paulo. Paulo disse: Sejais imitador de Cristo, meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, imitando a Paulo, estava imitando a Cristo. Então, quando vivemos uma vida de retidão, que as pessoas nos imitam, pegam o nosso exemplo e estão imitando a Cristo, porque nós aprendemos dele, que é manso e humilde de coração. Ele próprio disse: Sejais manso e humilde de coração, como eu sou. Aleluia. Mas a parte B, de nós termos uma vida reta para com Deus, nós temos que nos preparar, porque através disso virá calúnia, virá inveja, virá perseguição. E essa parte B foi a parte que Daniel provou, foi a parte que José provou. Sendo fiel a Deus, atraiu as invejas de seus irmãos. Daniel, sendo fiel a Deus, atraiu a inveja dos príncipes, dos presidentes, dos prefeitos, dos governadores, porque Daniel foi posto entre os 3 príncipes mais poderosos da Babilônia, e o rei pensava em constituí-lo como o maior entre eles, para governar assim como José governou o Egito, somente abaixo de Faraó. Daniel estaria somente abaixo do rei Dário. E isso não caiu bem no coração dos seus inimigos, daqueles que o perseguiam, daqueles que queriam o seu lugar. Isso não soou bem aos ouvidos deles, a ponto de eles fazerem essa tramóia e quererem lançar Daniel na cova dos leões por causa da sua vida para com Deus. Mas no versículo 5, ao qual nós lemos, vai dizer que eles procuraram uma falha em Daniel, uma ocasião para apedrejá-lo,
para lançar ele diante do rei e dizer: ó rei, ele pecou nisso, ele errou contra isso, ele se levantou contra ti nisso. Mas eles nunca acharam uma ocasião, uma falha em Daniel. Então eles disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos na lei do seu Deus, porque ele é fiel ao seu Deus. Então ele vai transgredir uma lei para continuar sendo fiel ao seu Deus. E tramaram, criaram o edito, levaram para o rei assinar. O rei selou com anel, dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Só que o rei não se lembrou de Daniel. Ele não se lembrou que ali havia um judeu que era fiel ao seu Deus até a morte. Aleluia. Será que existe na geração de hoje? Creio que existe, mas são poucos que são fiel a Jesus até a morte, como ele diz em Apocalipse. Em Apocalipse, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Senhor, procura por tais como Daniel, que vai para a cova, tais como Sadraque, Mesaque e Abednego, que vai para a fornalha 7 vezes aquecida a mais, mas não nega o seu nome, que se for preciso morrer por ele, morre. Aleluia, porque ele diz que o amor maior é esse. Não tem amor maior do que aquele que dá sua vida pela vida dos seus amigos. Ele disse: o verdadeiro pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas. Eu dei a minha vida pela vida dos meus amigos, pela vida dos meus discípulos, pela vida dos meus servos. E nós temos que tomar do cálice que ele tomou quando a mãe, se eu não me engano, de Tiago e João, chegou até Jesus para dizer: Senhor, dá um lugar para meus 2 filhos lá no céu, um para se assentar à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse: isto não compete a mim, o assentar à minha direita e à minha esquerda não compete a mim, mas sim ao meu Pai. Para quem entender, né? Ele quis dizer que isso compete ao seu Pai, ao nosso Deus Pai. Mas se eles tomariam do cálice que ele tomou, eles responderam: sim, nós tomaremos. Jesus disse: sim, verdadeiramente vocês vão de tomar, mas o assentar à minha direita e à minha esquerda, isso não compete a mim. Isso não está na minha alçada, isso quem manda é o Pai. Aleluia. E ele disse: se eu, como mestre e Senhor, sofri, os meus discípulos não hão de sofrer. Não é o servo, não é o discípulo maior do que o seu Senhor. Aleluia. Daniel aqui era uma tipificação do que Jesus ia passar. Jesus foi invejado pelos fariseus, Jesus foi caluniado, Jesus foi morto, por causa de inveja, porque os fariseus tinham inveja dele. Dizia que era usado por demônio, mas não era, porque as obras que Jesus fez, nenhum outro homem havia feito e nem iria fazer depois dele. E os judeus tinham um cargo político estabelecido. Roma, pagava para eles quantias por mês, fora os benefícios que os sumos sacerdotes tinham naquela época. E como Jesus se levantou operando com poder, milagre e maravilha, isso incomodou eles. Eles disseram: se surgir um novo rei em Jerusalém, César vai cortar os nossos benefícios. Nós deixaremos de ser importante, ele tomará o nosso lugar. E por isso tramaram para destruir Jesus, da mesma forma que tramaram para destruir Daniel, porque se Daniel fosse posto como primeiro, eles iam ser rebaixados. Eles disseram: não perderemos o nosso posto, primeiro vamos armar para matar Daniel. E foi o que fizeram. Mas esqueceram que ali havia um servo fiel. Um servo que mesmo com decreto, mesmo com lei, contra ele continuou a orar 3 vezes ao dia nas suas janelas abertas na direção de Jerusalém. As janelas do seu quarto eram abertas na direção de Jerusalém. Ele continuou ali fiel, orando, a ponto que depois de quando ele viu o edito, quando foram lá, ele continuava orando 3 vezes por dia, dando graças diante do seu Deus, glória.
No último versículo que nós lemos, no 11, vai dizer: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. É raro a gente ver isso hoje. Tá lei, se você orar em praça, né, igual já estão criando lei se expulsar demônio, seria preso, né? Vai chegar o tempo, vão proibir o evangelho, vão proibir a oração, vão fechar os templos, vão proibir a Bíblia, mas aqueles que for fiel vai continuar pregando, louvando, orando, evangelizando, lendo a Bíblia, porque os tais que Deus procura, os tais que são fiéis até a morte. Aleluia. E Daniel foi para a cova, mas o Senhor já estava lá. O anjo do Senhor, mandado pelo Senhor, já estava lá para o livrar. Porque quem é fiel, Deus é mais fiel ainda. E ainda que um dia deixe de ser fiel a Ele continua sendo fiel a nós. Ele continua sendo fiel a ti. Aleluia. Então seja fiel ao Senhor até a morte, e a recompensa Ele te dará. Ele livrou Daniel daquela cova. Nem um fio de cabelo de Daniel foi tocado. E o nome de Deus foi glorificado através da vida daquele servo fiel. Eles souberam em toda a Babilônia que só há um Deus, que só há um Senhor, o qual Elias fez o povo de Israel todo se dobrar diante dele e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então continue, seja fiel ao Senhor, seja fiel. Se até hoje você não tem sido fiel 100%, procure ser, porque o Senhor é fiel para te guardar e para te levar para o céu. E se Ele quiser, Ele te exaltará nesta terra. Que Deus vos abençoe e guarde essa palavra com muito temor e tremor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.